Hoje a gente vai apresentar o primeiro capítulo do livro, que é sobre o primeiro reinado. A economia do Brasil manteve as características do tempo colonial, onde os produtos que predominavam eram o açúcar e o algodão, que sofriam com as crises do mercado. O café ainda era um produto secundário. E a economia brasileira nasceu no meio de uma crise por causa das exportações. A morte de Dom João IV levou à proclamação de Dom Pedro I, seu filho, como rei de Portugal. Os políticos se sentiram ameaçados com uma possível renúncia das duas coroas, o que foi um risco à soberania do Brasil. Dom Pedro decidiu colocar sua filha de 7 anos, Maria da Glória, no trono e governou o Brasil de uma forma absolutista. A elite brasileira se dividiu em duas facções, que defendiam a ordem e a propriedade, uma pelo imperador e outra pela Constituição, e sua popularidade estava baixa. Dom Pedro visitou Minas Gerais e voltou para o Rio de Janeiro. Assim que ele chegou, se deparou com oposições nas ruas, no que deu as Noites das Garrafas, onde exaltados atacaram as casas dos pés de chumbos e os portugueses responderam jogando garrafas. A abdicação de Dom Pedro I aconteceu quando ele se renunciou e voltou para Portugal, como Dom Pedro IV. A sucessão de seu trono ficou com seu filho de... Então, hoje eu vou falar sobre o projeto de Constituição da farinha de mandioca, que foi criado em 1823 por Antônio Carlos e tinha como intuito garantir os direitos individuais e limitar os poderes do imperador. Ele fez uma nova Constituição com as seguintes características: liberal, monarca subordinado à Constituição, defesa de novas conquistas do sistema representativo, a monarquia constitucional, a divisão dos estados em 3 poderes e a Assembleia Geral constituída em 2 salas, a sala dos deputados e a sala dos senadores. Cada legislatura com a duração de 4 anos e cada sessão legislativa de 4 meses. E definia-se o voto censitário, o qual estava relacionado à comprovação de uma renda mínima medida em alqueires de mandioca aos eleitores maiores de 25 anos e do sexo masculino. Eu vou falar do afastamento dos irmãos Andrade da Noite da Agonia. A Noite da Agonia aconteceu em 1823, no Rio de Janeiro, que foi quando o partido de Dom Pedro se revoltou contra o ministério inteiro e acabou tendo uma treta, assim, todo mundo queria se matar, enfim, foi isso. E o afastamento dos irmãos Andradas foi se dado pelo fato de que um jornalista que vivia fazendo colunas sociais sobre os irmãos acabou sendo morto e espancado, e acabaram colocando a culpa nos irmãos Andradas. O Partido Brasileiro tinha muitas desavenças. José Bonifácio, ele era muito a favor do fim da escravidão, e acabou que isso criou um grande conflito entre todos os deputados, porque a maioria ainda tinham escravos. Então acabou que José Bonifácio e todos seus irmãos ficaram contra Dom Pedro I e sua Constituição. E o fim de toda a treta foi essa famosa Noite da Agonia, que gerou a confusão entre os militares e a Constituição. Hoje eu vou falar sobre a resistência à emancipação da política do Brasil. Quando o vínculo político com Portugal foi desfeito, Dom Pedro I teve de lutar contra os portugueses que não aceitavam a independência do Brasil. Devido às características da emancipação, o comando das armas da província baiana foi tomado por uma junta militar governada por Brigadeiro Madeiro de Melo. O movimento contra a emancipação, desenvolvido na Bahia, fez com que Dom Pedro I deslocasse suas tropas por vingança, e no combate houve a participação do exército da Marinha de Guerra, dirigida por Lord Cochrane. Lord Cochrane conseguiu bloquear Porto de Salvador e derrotar Brigadeiro Madeira de Melo. Lord Cochrane conseguiu bloquear o Porto de Salvador e derrotar Brigadeiro Madeiro de Melo. Na capital do Maranhão,
Lord Crocken ameaçou bombardear cidades e conseguiu a rendição dos portugueses em 1823. Após a independência, Lecor declarou bloqueio a Montevideo. Em 1824, Lecor entrou em Montevideo e aclamou Dom Pedro I imperador. Após a vitória do governo imperial sobre os movimentos de resistência, a independência foi mantida, a unidade territorial brasileira. No ano de sua independência, o Brasil tinha 19 províncias e 14 não foram representadas. Os constituintes se dividiram em duas facções, o primeiro, o Partido Português, e o segundo, o Partido Brasileiro. Na primeira sessão da Assembleia, os deputados negaram ao imperador o direito de sentar-se ao centro da mesa e usar a coroa. O projeto de Constituição foi apresentado em setembro de 1823 e procurava restringir o direito de veto e de dissolução da Câmara dos Deputados pelo imperador. Eu vou falar sobre a Constituição de 1824. Ocorreu uma disputa entre Dom Pedro I e a Assembleia, e acabou que a Assembleia Constituinte foi fechada e alguns deputados acabaram sendo presos. Essa Constituição foi criada pelo Imperador, o Conselho do Estado e mais 4 membros brasileiros. Ela era semi-rígida porque algumas pessoas conseguiam modificar ela. Ela foi feita sem a participação popular e ela tinha a necessidade de legitimar esse novo império. E ela focava também no equilíbrio das coisas. Teve a inclusão do poder moderador, que era o poder mais alto de todos, então ele comandava tudo. Os interesses da classe agrária e escravista foram os principais, que foram levados mais em conta. Qualquer brasileiro era considerado como um cidadão, então se ele tivesse nascido aqui, ele era considerado um cidadão. O catolicismo foi considerada a religião oficial do Império, só que eles tinham uma certa liberdade religiosa, então você podia ser de qualquer religião. E os homens livres e que não tivessem antecedentes criminais podiam votar. Então, agora a Confederação do Equador foi uma revolta ocorrida no Brasil Imperial por volta de 1824 em Pernambuco, e ela foi uma forma de resistência ao governo e às medidas impostas pelo Dom Pedro I. Ela teve a intenção de se separar do território, constituindo uma nova república. E essa revolta ocorreu porque a Câmara dos Deputados de Pernambuco não aceitou a nomeação que Dom Pedro fez e eles proclamaram a Confederação do Equador. A bandeira dessa confederação tinha o lema: era a religião, a independência, a união e a liberdade. E ela representava principalmente os interesses das pessoas que moravam no norte e no sul. Eu vou falar da política externa no primeiro reinado, que aconteceu entre 1822 e 1828, e ocorreram 4 eventos nela. O primeiro foi um rompimento político, jurídico e econômico com Portugal. Aí teve a Guerra da Independência, através do Tratado de Paz e Amizade. Aí teve o reconhecimento de nacionalidade e a concessão aos interesses externos. Aí, nisso tudo também, teve a unificação das tarifas alfandegárias, onde seriam 15% de taxa, o que desvalorizou as manufaturas nacionais. Agora, para acabar os nossos tópicos, eu vou falar sobre a Guerra da Cisplatina, que ocorreu de 1825 a 1828 entre o Brasil e a Argentina. Isso tudo pela posse da província Cisplatina, que é o atual Uruguai. Os habitantes da Cisplatina, eles não aceitavam pertencer ao Brasil, pois tinham idioma e costume diferentes dos nossos, e eles foram apoiados pela Argentina nisso tudo. Então, o Brasil declarou guerra à Argentina, mas a política de Dom Pedro se enfraqueceu e o Brasil foi derrotado.